Veja muito que os benefícios das ações de redução de riscos de catástrofes superam largamente os seus custos. Nada melhor do que prevenir, planejar, do que remediar. E aqui eu faço uma relação entre algo que é absolutamente fundamental, que talvez seja a palavra-chave de toda essa apresentação e dessa reflexão. As catástrofes põem em risco o desenvolvimento e comprometem a realização dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, o que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que, independentemente das variáveis da mudança climática ou de riscos naturais, nós estamos falando de obstáculos ao próprio desenvolvimento. A Declaração do Milênio, adotada em 2000 por 189 Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, lançou um processo decisivo de cooperação global. O problema é que nós já estamos próximos de 2015 e esses objetivos ainda não foram completamente alcançados. Essa é a questão. Foi dado um enorme impulso às questões de desenvolvimento, o próprio direito se voltou fortemente para a questão do desenvolvimento, para o estudo científico do desenvolvimento e da sustentabilidade, mas os objetivos do milênio ainda estão longe de serem alcançados. Erradicação da pobreza, investimentos na educação universal, na educação primária, a promoção da igualdade de gênero, a redução da mortalidade infantil, questões de saúde, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de uma cooperação e de uma articulação global para o desenvolvimento. Ainda há muito a fazer. Dado o risco que as catástrofes representam para os esforços de desenvolvimento, não é preciso nem dizer muito após nos lembrarmos das imagens do Japão, após o tsunami e o terremoto. Aquele país terá de se articular completamente para voltar a ter qualquer ideia a respeito de desenvolvimento. A União Europeia ela tende a apoiar, ou tem apoiado, ela estruturou um plano estratégico de desenvolvimento e de socorro, de ajuda, de auxílio em relação aos países que foram atingidos por catástrofes. Mas principalmente o planejamento, o plano até hoje foi focalizado naqueles países mais vulneráveis, ou seja, os países emergentes. Nós estamos então a falar de risco, de mudança climática versus desenvolvimento. Essa eu acho que é uma conexão fundamental dessa reflexão de hoje. Esta avaliação do impacto que fez a União Europeia, a Comissão, para adotar uma comunicação sobre a estratégia da União Europeia de apoio aos riscos de catástrofes nos países em desenvolvimento, no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária, faz parte de uma estratégia que foi forjada nos quadros de Hyogo, em 2005. Eu diria que apesar da evolução desse assunto, apesar de haver inclusive um programa global de gestão de catástrofes que vai até 2014, que tem um apoio importante da União Europeia e toda uma reflexão que está se expandindo em nível internacional, se ampliando, eu diria que ainda toda essa estratégia é um pouco deficiente, porque esse plano ainda trata de uma abordagem ad hoc, uma abordagem que tem projetos e programas, mas completamente descoordenados e inadequados. Porque, na verdade, os países ainda não estão habituados, não estão familiarizados com a violência, com a gravidade das catástrofes que nós estamos começando a vivenciar. Em 10 anos de intervenção no domínio da preparação de catástrofes, em especial através de programas como o DPECHO, em 6 zonas do mundo propensas a catástrofes, a Comissão tem conhecimento de muito poucos exemplos de cooperação. Então, é necessário um reforço, um fortalecimento da cooperação dos países membros em relação a essas ações para a eficácia desse projeto.
E eu diria que esse programa, de certa forma, ele é prejudicado por alguns fatores, como, por exemplo, a inexistência de quadros políticos e estratégicos. Falta diálogo entre os países membros. Falta experiência de catástrofes, na verdade. Inexistência de uma posição unânime, progressos limitados na integração. Me parece esse o mais importante, e eu vou dizer por que ao final. Na integração da estratégia para a assistência e suporte aos riscos e catástrofes. E a reduzida ligação entre a ideia, o conceito, o conhecimento de risco de catástrofes e a mudança climática. Eu diria que a grande inteligência das coisas está nas conexões. Os conhecimentos fragmentados e isolados de nada valem. Nós precisamos conectá-los, integrá-los. Esse é o momento correto de fazer essa integração. Nenhuma ação isolada será suficiente. Se não houver uma integração no seu sentido mais amplo, mais completo e mais solidário, os programas continuarão a ser fragmentados e ineficientes como ainda o são. E aí então, nos recordamos do Japão. E aí eu pergunto, como fica a justiça? Como fica a justiça global? Como fica a justiça ambiental? Como fica a justiça climática? E tudo o que advém dessa reflexão. As falhas estruturais apresentadas por esse plano internacional, quando eu digo falhas estruturais, são os gaps do sistema internacional em vários planos. Não somente no plano de planejamento estratégico de suporte às catástrofes, mas de investigação científica, de impactos, de adaptação e mitigação, mas também em falhas estruturais em relação a todo o sistema de responsabilização, de liabilities, de responsabilidade social e ambiental. Questões como justiça e distributividade ambiental e social serão os maiores desafios que teremos de lidar nesses próximos anos ao enfrentarmos a variável climática e a variável do risco. Eu estou a falar de segurança alimentar, de segurança aquífera, estou falando de imigração e de refugiados, ambientais e de catástrofes. Qual a política será estabelecida para estas pessoas? No Japão estão todas a morrer de radiação. E foi o Dr. Manuel Macedo que me acabou por desafiar a voltar à questão do risco e a investir um bocadinho mais neste problema da gestão do risco de catástrofes, e aqui muito circunscritamente, e é bom para começar, não me aventurar logo nas catástrofes ambientais, porque já percebi por estas 2 últimas semanas de estudo que é um filão inesgotável, um triste filão, este tema é tristemente atual, mas também o direito administrativo surgiu por causa de um triste acidente com uma menina que foi atropelada por um caminhão que estava a construir uma obra pública. Foi assim que nasceu o direito administrativo e, pelos vistos, eu tenho uma queda para temas trágicos. Portanto, agora vou para a questão do risco e para a questão das catástrofes. O que me foi pedido foi que falasse um bocadinho sobre as diretivas de Seveso, sobre o quadro jurídico de contenção de riscos de acidentes industriais graves na União Europeia. E eu queria desde já chamar a atenção para quem se interessa por este tema para um relatório da Agência Europeia de Ambiente que está disponível na internet para download. É isto, não é muito ecológico, eu imprimi, mas ainda sou da velha guarda e, portanto, gosto mais de ler em papel, faz parte da pegada ecológica que eu também deixo. Este relatório sumaria os Natural Hazards and Technological Accidents in Europe, de 1998 a 2010. E nas páginas finais, nomeadamente nas páginas 111 e seguintes, fala especificamente dos acidentes industriais. E a estatística, enfim, é uma estatística impressionante, porque neste período de 11 anos, e reparem que a primeira diretiva CVs é de 82, e, portanto, já aqui só está a partir de 98 e até 2009-2010, registaram-se 339 acidentes graves
registaram-se junto do sistema de reporting de acidentes graves na União Europeia, o MARS, Major Accident Reporting System, sendo certo que alguns destes graves acidentes nem sequer têm que ser reportados de acordo com a diretiva Seveso, porque, como nós vamos ver, ela exclui a sua aplicação, por exemplo, ao domínio dos transportes. E os dois maiores acidentes com substâncias perigosas neste período na União Europeia, que eles causaram mais mortos, para cima de 3 dezenas de mortos, foram 2 acidentes que tiveram a ver com transportes rodoviários. Um em 2009 em Itália, em Via Reggio, e outro na Bélgica em 2004, em Gilsgen, na Bélgica. E, portanto, estes nem sequer têm que entrar nos relatórios da diretiva Seveso. Estas diretivas de que eu vos vou falar muito brevemente tocam 3 temas de que eu gosto particularmente e que abordo nas minhas aulas e nas minhas investigações de direito do ambiente. Por um lado, a gestão do risco. Por outro lado, a questão da comunicação do risco, tem a ver com a ideia do risco global, que vem, enfim, muito da filosofia do Beck e do Giddens, da sociedade de risco. E, por outro lado, uma particularidade que também me é particularmente cara, que é a ideia de revisibilidade dos atos de gestão do risco. Há uma dinâmica associada aos planos, aos documentos que visam gerir os fatores de risco, que tornam este tema particularmente sísmico, porquanto algo que é verdade num dia pode se tornar uma enorme inverdade 2 dias depois ou 1 mês depois.